Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos abordar algumas considerações sobre o Apocalipse. Por que estudar o livro do Apocalipse? A esse questionamento, podemos responder que o livro do Apocalipse deveria e deve constituir objeto de maior interesse para todos nós cristãos, pois se trata de uma revelação dada pelo Divino Mestre Jesus a João. E embora esse livro contenha uma simbologia muito enigmática, que é difícil de compreensão e que pode até desestimular o seu estudo, é possível sim dele extrair o seu profundo conteúdo moral. E o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos relata que João Evangelista, ainda encarnado e vivendo na ilha de Patmos no final do primeiro século, foi chamado por Jesus Cristo aos espaços, e de lá o Espírito João, que estava em desdobramento, leu a linguagem simbólica do invisível. O objetivo do chamado do Mestre Jesus era transmitir a toda a humanidade as suas advertências, com as predições do que ocorreria das suas não observâncias. E a partir dessas considerações, eu peço licença para fazer uma leitura do trecho do livro de Emmanuel. Abre aspas. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite a seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Fecha aspas. Portanto, o estudo do Apocalipse nada mais é do que uma revelação dada por Jesus Cristo que afeta o destino de toda a humanidade, constituindo um motivo mais do que suficiente para despertar o interesse de todos nós. Mas não é só. O livro do Apocalipse, ao revés do que muitos acreditam, não constitui uma descrição trágica do extermínio da humanidade, da destruição do planeta Terra, do fim do mundo. Não, o livro veicula uma mensagem de esperança e de regeneração, um roteiro de luz e de amor, como podemos assimilar do seguinte trecho do Apocalipse, capítulo 21. Abre aspas. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Fecha aspas. O Apocalipse, então, é a demonstração superior de que o destino evolutivo da humanidade já está traçado pelos poderes dirigentes do planeta. E por que o livro do Apocalipse é simbólico e de difícil compreensão? No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos revela que João não pôde traduzir perfeitamente a expressão divina para a nossa expressão humana. No entanto, estaria a humanidade apta a receber do apóstolo João a palavra divina em toda a sua clareza? Que consequências adviriam de um relato inteiramente despido de alegorias desde aquele tempo? Se é preciso ter ouvidos de ouvir, e se a verdade é filha do tempo, cada um de nós terá a oportunidade de buscar a chave do Evangelho,
à luz da doutrina espírita. E qual é o objetivo de uma advertência? Retomando o esclarecimento do Espírito Emmanuel, ao resumir o conteúdo do livro Apocalipse, voltamos agora a buscar qual é o objetivo da advertência, de uma admoestação. E verificamos no contexto dos cânones bíblicos que, como premissa, Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. E essa frase de grande impacto, muitas vezes usada nas palestras, escritas, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. E no livro Encontros no Tempo, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos, encontramos uma coletânea de anotações e diálogos fraternais do médium mineiro. Entre elas, uma entrevista que foi realizada em 79, sobre as profecias de Nostradamus, com suas predições de trágicos cataclismos. E nessa oportunidade, Chico Xavier afirmou que o Espírito Emmanuel recomendava a leitura, com meditação, da parábola de Jonas, do Antigo Testamento. E dessa leitura, podemos extrair uma narração de um profeta desobediente, que era Jonas, que quer a princípio furtar-se à sua missão e que depois se queixa a Deus do sucesso inesperado de sua pregação, que foi a conversão súbita ao Deus único do rei de Nínive e de todo o seu povo. Vamos à leitura do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Fecha aspas. E dessa leitura que fizemos dos capítulos 3 e 4 do livro de Jonas, podemos verificar que a conversão exemplar dos ninivitas será lembrada posteriormente por Jesus, conforme relatado por Mateus no capítulo 12 e por Lucas no capítulo 11. E assim podemos considerar que as advertências veiculadas nas revelações proféticas, mesmo as mais categóricas, são a expressão de uma vontade misericordiosa de Deus, que só espera a manifestação de arrependimento para conceder seu perdão. Se o oráculo de Jonas não se realizou em Nínive, é que de fato os decretos de destruição são condicionais. E a partir disso, voltando ao livro do Apocalipse, a gente pode concluir que as advertências objetivam o quê? O arrependimento e a regeneração da humanidade, de modo que os vaticínios fratricidas, isto é, os acontecimentos que consubstanciariam guerras, tormentos, comercialismo, lutas ideológicas da civilização ocidental, nos dizeres do Espírito Emmanuel, tudo isso seria apenas consequência decorrente das escolhas da humanidade. Escolhas essas que, numa linguagem metafórica, repetem a conduta de Adão e Eva que, ao desobedecerem ao mandamento de Deus, sucumbem à proposta da serpente. E o livro do Apocalipse relaciona-se com outros livros?
Bom, podemos considerar positivamente o livro do Apocalipse dialoga com outras escrituras do Antigo Testamento. E há, na verdade, uma intertextualidade, pois as imagens apocalípticas descritas por João baseiam-se no livro de Gênesis e no livro de Daniel, dentre outros. O autor do Apocalipse criou uma sobreposição de sua narrativa a partir de reinterpretação dos símbolos. Como exemplo, tomemos a figura do dragão, mencionado no capítulo 12 do Apocalipse, que se identifica com a serpente narrada no capítulo 3 de Gênesis. Há também uma correlação de outros personagens e estruturas. Os dois textos falam sobre uma mulher grávida que sofre as dores do parto, sobre um filho descendente da mulher, sobre o inimigo, que é o dragão, a serpente, e mencionam também uma inimizade. Por outro lado, o texto de João dialoga com o texto de Daniel em relação a figuras bestiais. Enquanto o profeta Daniel viu 4 animais distintos subindo do mar, conforme descrito no capítulo 7 do seu livro, João viu apenas um animal, mas que reunia as características predatórias dos 4, conforme descrito no capítulo 13 do livro Apocalipse. E não seria desrazoável considerarmos que as bestas são estruturas políticas, sociais, econômicas e até religiosas que corporificam a força da serpente. E quais são os aspectos relevantes do livro Apocalipse? É possível identificarmos aspectos relevantes da narrativa que ainda nos escapam à compreensão. À medida em que evoluímos e que fomos desvendando as chaves dos símbolos, vamos reinterpretando e aumentando a nossa compreensão. Mas, no primeiro momento, o primeiro dos aspectos que a gente pode considerar é a íntima relação da narrativa com o Dia do Perdão, que é uma tradição e uma festa religiosa dos judeus, que apresenta um conteúdo pedagógico de purificação e de expiação. O segundo aspecto é que o livro do Apocalipse apresenta e pressupõe a ideia de ciclos setenários, isto é, acontecimentos profetizados que se desenrolam numa periodicidade temporal múltipla de 7. Essa ideia já está presente no Antigo Testamento. E o terceiro aspecto elencado são os símbolos, que representam arquétipos utilizados na narrativa. Arquétipos que representam temas recorrentes em todas as fases históricas da humanidade, como, por exemplo, o jugo de determinadas civilizações, o desvirtuamento religioso. E o quarto aspecto que podemos destacar é o padrão de números, como 2, 7, 10, 12, 666. Como não dispomos de cabedal cultural e de estudos para decifrarmos essa simbologia, recorremos à explicação maravilhosa de Espírito Emmanuel. No livro A Caminho da Luz, abre aspas. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era 666. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos e em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação,
por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicaris Generalis Dei in Terris, Vicaris Filii Dei e Dux Cleri, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará aos estudiosos um pequeno jogo de paciência somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Fecha aspas. Para quem tiver maior interesse em desvendar os enigmas numéricos, referimos-nos a uma obra intitulada As Quatro Babilônias, livro escrita por um engenheiro paulista sob o pseudônimo de Marius Coeli, editada pela Revista dos Tribunais em 1939. Esse livro é tão surpreendente que o próprio Espírito Emmanuel, numa mensagem psicografada por Chico e publicada na Revista Reformador de janeiro de 1940, assim se manifestou. Abre aspas. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Pobres servos de Jesus, não vos venho trazer a palavra de sabedoria, mas a de cooperação fraterna, em sua misericórdia, para o estudo das nossas expressões evolutivas em caminho da espiritualidade luminosa. Quero referir-me ao vosso desejo de nossa manifestação sobre as quatro Babilônias, repositório de numerosas elucidações oriundas do alto, isto é, do plano divino, de cujo reservatório de verdades emanou o pensamento profundo dessa obra. Não só o instrumento humano e falível contribuiu para esse evento. Grande número de enviados cooperou na exposição desse trabalho sadio, dando curso às mais sublimes inspirações. Nem mesmo um cérebro perecível podia avançar tanto nesse caminho de concepções, tão somente com a pobreza das possibilidades materiais. Somente o espírito, aprendendo a luz divina, percorrendo as estradas dos acontecimentos e perquirindo a sagrada semeadura nos tempos mais remotos, poderia realizar esse esforço, trazendo ao conhecimento humano a chave da revelação nas suas características universalistas. Associamo-nos às vossas alegrias recebendo essa dádiva de confortadoras e decisivas revelações que se destinam à demonstração da linha sagrada e universalista do progresso do mundo, sob o olhar misericordioso daquele cujas palavras são amor e vida e jamais passarão. Fazendo a nossa referência espiritual aos elevados mentores que inspiraram esse esforço, desejamos-vos a paz de Deus, esperando que a sua bênção de amor conforte as nossas almas, esclareça os nossos corações. Emmanuel. Fecha aspas. Bom, e qual é o conteúdo do livro Apocalipse? Os estudiosos dividem o livro Apocalipse em 7 partes. As 7 epístolas, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas ressonantes, as 7 figuras místicas, o derramamento das 7 taças, a aniquilação dos inimigos da igreja e as glórias da cidade santa, Nova Jerusalém. E quais são as interpretações do Apocalipse? São muitas, mas em regra, as divergências podem ser classificadas em algumas correntes. Tem a corrente preterista, que interpreta os símbolos como conflitos da igreja primitiva que já teriam se cumprido, destacando a perseguição do Império Romano aos cristãos. Tem a corrente que interpreta o Apocalipse de uma forma futurista, que é uma corrente que sustenta que os símbolos representam fatos previstos para ocorrer, em grande parte ou mesmo na sua totalidade, nos últimos dias da humanidade. Essa corrente escatológica exclui do Apocalipse todo o contexto histórico, tornando relevante apenas para a última geração do tempo do fim, do suposto tempo do fim. Tem a corrente idealista, que toma o livro Apocalipse como uma descrição simbólica do constante conflito entre o bem e o mal, apresentando princípios éticos aplicáveis aos crentes em qualquer período da história. Eu simpatizo com essa corrente. Tem a corrente histórica, que considera a revelação
como um delineamento de grandes acontecimentos da história da humanidade, em que há um cumprimento progressivo e contínuo da profecia numa sequência ininterrupta. Essa última corrente hermenêutica histórica nos parece assertiva e segura, pois confirma de alguma forma a solidariedade entre o passado, o presente e o futuro. Em certo sentido, Emmanuel valida essa corrente, a corrente histórica, no seguinte trecho extraído do livro Caminho da Luz. Abre aspas. Um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Fecha aspas. Ou seja, os fatos da humanidade se repetem de tempos em tempos, não deveriam, né? Pois, embora haja diferentes palcos, os atores são os mesmos, e o evoluir da história pode ser representado por uma figura semelhante a uma espiral, cujas espiras são os vários ciclos da civilização humana, a qual, ora em avanços, ora em recuos, evolui em seu conjunto sempre para fora ou para cima, a caminho da perfeição. E é por isso que as profecias do Apocalipse, que veiculam advertências, podem ser interpretadas a priori, isto é, de princípio, isto é, antes da ocorrência de fatos concretos. A disparidade das interpretações proféticas, que em todas as épocas, em todas as partes, se ajustam às respectivas revelações, demonstra que as profecias são universais no tempo e no espaço. Nesse sentido, Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz que o Apocalipse constitui uma advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra. E qual seria a mensagem geral do livro Apocalipse? Recorreremos ao livro Há 2000 anos de Emmanuel, em que o Cristo, no plano espiritual, visitou determinado plano para dirigir-se a espíritos redimidos, dentre eles a entidade de Lívia, recém-desencarnada do sacrifício da arena do circo. No capítulo Alvoradas do Reino do Senhor, encontramos a valiosa explanação do Mestre Divino, que consubstancia a verdadeira tradução de suas profecias augustas. Abre aspas. Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como uma seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro, os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai,
que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade da sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão das minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas, tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os ciclos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até ao fim no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e os apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus instintos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestade de lágrimas na face escura da terra. Então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém! Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento, e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Fecha aspas. E assim encerramos a palestra agradecendo a oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai.
Graças a Deus e a Jesus.